Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como a gente fazer a parte do treino dos nossos próprios Hard Cascade utilizando o OpenCV, tá? Eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Antes da gente continuar, se vocês gostarem do vídeo, dê um joinha aí. Se vocês não curtiram, pode dar um like, deixe comentários aí no vídeo sobre conteúdos novos que vocês queiram ver, se o que a gente está apresentando tá legal. Porque isso é bom, né? Todo feedback que a gente recebe serve para que a gente melhore cada vez mais, tá? Eu já estou com o meu PyCharm aberto aqui, eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Deixa eu só dar uma aumentada aqui no zoom, que assim ficou legal. Eu vou abrir aqui o meu PyCharm, tá? Eu tenho alguns códigos aqui, então já criei um projeto que eu tenho alguns códigos aqui criados, são 3, tá? Eu vou deixar aberto os 3, certo? Desses códigos aqui, pessoal, esse primeiro e esse segundo são os códigos no qual eu mexi. Eu peguei um código que já existia na internet, peguei, customizei e deixei ele diferente, né? Porque o que tinha na internet, eu fazia o download das imagens diretamente de uma página, da página, né, onde eu posso fazer o download das imagens para treino. Porém, essa página não está funcionando, ela está em manutenção, que é o Imaginet. Eu vou deixar o link para vocês aí, tá? Então, assim, quando a gente terminar os passos aqui, eu não vou ter um resultado muito bom. Eu já fiz esse teste, não vou ter um resultado muito bom, porque eu não tenho muitas imagens. Mas o ideal é que vocês peguem esse passo a passo e façam com imagens que vocês tiverem aí, com qualquer tipo de objeto que vocês tiverem. Porque o passo para treino é o mesmo, tá? Então, o que vale é a quantidade de imagens que vocês têm. Aqui no caso eu tenho, acho que 1.400 imagens, se eu não me engano. Porém, não é o suficiente para que eu treine para que eu faça o treino desses meus arquivos. Então, vou vir aqui em documentos. Entrou em downloads, vou vir aqui em documentos, essa pasta aqui, ó. Então, aqui nas minhas imagens, com máscara e sem máscara, se eu vir aqui no final, eu tenho 1.281 imagens com máscara e sem máscara são 1.486. Esse sem e com máscara aqui, quando a gente está falando de treinamento do algoritmo, vocês vão ouvir sempre falar sobre imagens negativas e imagens positivas, tá? Que são as duas pastinhas que eu criei dentro aqui do meu projeto, que a gente vai utilizar. Então, assim, quando eu vou fazer o treino de um arquivo de um Hard Cascade para gerar o meu XML lá, eu preciso ter as minhas imagens negativas e as minhas imagens positivas, tá? Sendo que as minhas imagens negativas sempre terá um maior número. Então, ou seja, quando eu for treinar o meu algoritmo, as minhas imagens negativas serão as principais, nesse caso, porque ele vai pegar uma imagem que eu tenho aqui positiva, então eu vou pegar essa imagem aqui que eu tenho, que é esse mask.jpg, que é a imagem de um rapaz aqui com máscara, certo? E essa imagem aqui, ela será sobreposta sobre todas as imagens negativas, ou seja, de pessoas sem máscara, certo? E é assim que o algoritmo vai treinar. Então ele vai pegar essa minha imagem e vai colocar, sobrepor sobre cada uma das minhas imagens que eu tenho que são negativas. E aí ele vai gerar um arquivo info que vai ser chamado de imagens positivas, né? Que serão as imagens que ele vai utilizar para fazer o treinamento, certo? Porém, todas essas imagens aqui que eu vou utilizar, que estão nessas pastas, elas são imagens normais que não estão dentro de uma escala de cinza. Ou seja, quando em vídeos anteriores que a gente falou sobre sempre quando a gente estava tratando aqui com o OpenCV, a gente sempre precisou transformar a nossa imagem para a escala de cinza. E para o treinamento não é diferente, então eu preciso fazer isso. E como as imagens que eu tenho aqui dentro não estão em escala de cinza, eu preciso transformar. E por isso que eu tenho esses algoritmos aqui, esses dois códigos, né? Não são algoritmos, esses dois códigos aqui. E esse terceiro aqui foi um código que eu peguei da internet, que ele vai gerar esse arquivo que é o bg.txt, certo? Que é um arquivo principal para que a gente faça ele é primordial para que a gente faça o treino do nosso Hard Cascade, tá? Então vamos lá. Então eu vou vir aqui, ó,
eu vou explicar para vocês como é que funciona esse código. Eu mudei ele aqui porque o que eu tinha pego da internet é esse daqui que está comentado, tá? Ele vai ficar disponível aí para vocês. Eu vou disponibilizar tudo isso daqui para vocês. Todo esse projeto vai ser disponível para vocês aí fazer download. O código que ele faz o download das imagens de lá do ImageNet está aqui, tá? Porém, eu não utilizei ele por causa do que o ImageNet ele tá em manutenção. Pelo menos até alguns minutos antes de eu gravar essa aula, tentei buscar algumas imagens lá a mais para poder fazer o treino, mas não consegui. Então, as imagens que eu tenho lá são algumas imagens que eu capturei, certo? Na mão, e assim, é muito complicado ficar capturando imagem na mão, então eu só consegui aquele volume, que eu já adianto não será o suficiente, tá? Mas, mais uma vez, a ideia aqui é que vocês utilizem desses mesmos passos para não somente fazer aqui, no caso a gente vai fazer um treino para máscara ou sem máscara, mas também para que vocês utilizem para qualquer um outro objeto que vocês queiram fazer o treino, tá? Então vamos lá. Então eu vou transformar aqui em cinza, tá? Então eu importei aqui, eu tenho a minha biblioteca do CV2, eu tenho uma biblioteca de sistema, eu tenho essa daqui que eu vou fazer menção aos meus path lá, que é o meu caminho, o caminho das minhas imagens, tá? Isso aqui ele é específico para que eu utilize essa função que é a listmates lá no meu diretório, e tenho essa daqui, tá? Essa função aqui, ela vai fazer a cópia dos meus arquivos de um diretório para o outro, tá? Então vamos lá. Defini uma função aqui, então foi criada uma função, certo? Onde eu vou pegar aqui e adicionar o diretório onde estão as minhas imagens sem máscara. Então ele vai fazer ali uma listagem, certo? Dos meus arquivos, né? Dos meus arquivos sem máscara. Todas as minhas imagens. Coloquei um contador aqui, certo? Esse contador, ele vai servir aqui embaixo para que quando eu fizer a cópia da minha imagem, da minha pasta, né? Dessa minha pasta, para essa minha pasta negativas aqui, certo? Porque são as minhas imagens sem máscara, são as minhas imagens negativas, ele vai copiar as imagens para lá e renomear elas de 1 até 1000. Quantas imagens negativas que eu tenho? 1400 e alguma coisa, né? Então ele vai renomear essas minhas imagens, numerar, né, para ficar mais fácil para adicionar lá quando a gente fizer o treino, que eu direcionar o arquivo. Então beleza, esse cara aqui é só no caso de a minha pasta negativo não existir, ele vai criar ela. Então eu coloco um if aqui, uso aqui a minha biblioteca de sistema e falo, esse caminho negativo, né, que é uma pasta chamada negativo, ela existe? Vocês estão vendo que eu não estou colocando barra nem nada aqui, ou seja, ele vai criar na minha fonte principal aqui, na minha pasta raiz, que é a minha criar cascade aqui, tá? Então vamos lá. Se não existir, ele vai criar a pasta para mim, tá? E aí eu entro aqui dentro do meu looping. O meu looping, ele vai pegar todas as imagens que eu tenho aqui, que ele listou aqui, tá? Então ele vai percorrer uma a uma aqui dentro do meu looping e armazenar aqui. Quando eu pego no meu i aqui, replace, que ele tem todas as minhas imagens, certo? Que aqui é o meu imagem path, essa aqui é a variável que eu estou criando. Então ele vai pegar todas essas imagens que eu tenho aqui e vai adicionando uma a uma aqui no meu i. Então eu dou um replace. O que é o replace? Eu vou pegar o nome da minha imagem que eu tenho lá dentro. Então vocês podem ver que se eu entrar aqui, expandir aqui e pegar sem máscara, eu posso ter aqui, eu tenho as minhas imagens numeradas. Mas vamos supor que eu não tenho, certo? Que eu não tenho aquela numerada, eu tenho com vários nomes e nomes distintos. Pode ter, sei lá, nomes até bagunçados aqui. O que eu quero fazer? Eu quero transformar isso. Então não importa o nome que tenha lá. Não importa o nome que ele vai das imagens que vão estar aqui dentro. Ele vai renomear certinho. Então o que eu vou fazer aqui? Dar um replace. Então eu vou pegar, colocar na minha imagem negativa, certo? Vou pegar aqui, ó, onde eu tenho as minhas imagens negativas. Eu vou dar um str no número, que é esse número aqui, que ele está dentro do meu looping, certo? E aqui ele vai estar valendo 1, e vou concatenar com PNG. Então aqui vai ser 1.png. Então ele vai pegar cada uma das imagens e vai converter, tá? Quando eu fizer isso, quando ele fizer essa lista, que ele pegar essas imagens, eu quero que ele pegue, a partir do momento que ele está
dando replace no nome aqui, eu quero que ele salve, certo? Copie para essa pasta, que é a minha pasta onde eu tenho a minha negativa aqui. Então, o que eu vou fazer? Isso daqui que eu estou fazendo, tá? É só para eu dar um print e ver aqui no final, né? Na verdade, eu nem precisava disso. Só daqui para baixo, tá? E esse print aqui, se vocês desejarem, tá? Então, eu só precisava daqui para baixo. Mas eu coloquei isso daqui, eu estava fazendo um teste antes e acabei deixando. Então, o que eu preciso aqui, ele vai fazer a cópia para mim, certo? Ele vai dar um replace. E aí, quando ele fizer, à medida que ele está fazendo a cópia, ele já vai dar o replace para mim e fazer todo esse passo, que é adicionar a imagem dentro da minha pasta negativas aqui, agora com ela numerada, tá? Depois que eu fizer isso daqui, eu preciso redimensionar. Isso aqui é uma recomendação, tá? Desculpa. Depois que eu copiei as imagens, eu vou ler ela lá da minha pasta negativa, certo? Com o nome aqui, então tem o nome de cada uma delas, com o número certinho. E vou trazer ela para a escala de cinza, certo? Então tem aqui Read Grayscale. Então vou trazer ela para a escala de cinza. Depois eu vou ter que redimensionar elas, porque eu não posso ficar com todas as imagens com tamanhos distintos. Então eu trouxe ela aqui redimensionando. Isso daqui é a recomendação, tá? De 100 por 100 para todas as imagens que eu tenho lá dentro da pasta. Então aqui dentro dessa pasta, eu já adianto para vocês que eu não tenho imagens com todas elas com tamanho certinho. Então elas podem ter tamanhos diferentes. Eu estou redimensionando aqui, colocando todas com o mesmo tamanho. Depois que ele redimensiona, então ele vai pegar, ler, transformar em cinza, redimensionar, ele escreve no diretório novamente. Então, depois que ele fez a cópia, isso daqui que ele está fazendo é sobrescrever, tá? Então, ele está sobrescrevendo as imagens que eu tenho lá. E eu só estou dando um print aqui para mostrar cada uma das saídas, cada uma das imagens que ele está fazendo. Isso daqui é o contador, certo? Então, tem um número aqui, ele vai valer 1. Cada vez que esse for rodar aqui, ele vai contar mais 1 até chegar ao final, até o final das minhas imagens, tá? Que são as 1400 e poucas imagens que eu tenho lá. E roda a função aqui. Vamos rodar esse código, vamos ver o que ele vai fazer. Então vou dar um clique aqui e acho que eu não tenho nenhum problema. Ele está me dando problema aqui, está falando que esse cara aqui não existe. Deixa eu instalar esse pacote, porque ele está falando que esse pacote não existe. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se ele vai instalar certinho. Está instalando? Deixa eu ver. Deu falha. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou vir aqui na configuração do meu projeto. Vir aqui e pegar aquela, adicionar aqui mais um e adicionar aqui no... Não, aqui tá certo, não é aqui, ó. Vamos adicionar aquele que é... Como que é? Imuti... Esse daqui, ó. Imutilis. Vou dar um clique aqui nele e vou dar um install package. Install package, vou colocar a senha aqui que ele pede para eu colocar e vamos esperar ele instalar aqui. Instalou? Beleza, instalou certinho. Vou fechar aqui e vou dar um OK aqui. Vamos ver se agora saiu. Saiu, beleza. Então se eu rodar aqui eu não vou ter problema. Eu vou vir aqui e rodar. Vamos olhar aqui no log, ó. Tá fazendo, tá vendo? Pegou aqui as minhas 1486 imagens. Então se eu olhar aqui agora na negativa, eu tenho as minhas 1486 imagens aqui. Se eu der 2 cliques, você pode ver que ele transformou a imagem em escala de cinza ali, certo? Vamos lá. Agora vou fazer a mesma coisa para as imagens positivas aqui. Então vou vir aqui. O código é o mesmo, tá? Então por isso que eu não vou explicar ele novamente, porque o código ele é a mesma coisa. As imagens que eu estou utilizando é PNG, mas vocês podem usar no formato no qual vocês têm aí as suas imagens, tá? As imagens que eu tenho lá é PNG, por isso que eu coloquei PNG ali. Então, eu vou rodar esse aqui também. Run. E se eu vier aqui, tá pegando as minhas 1281 imagens positivas aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir esse criar aqui, certo?
criar arquivo info e vou dar um run aqui. Beleza, deu run, já executou. Vocês podem ver que eu tenho esse bg aqui, .txt, tá? Beleza, as etapas que a gente tinha que fazer aqui, a gente acabou. Agora o que eu vou fazer? Certo? Eu já tenho ali minhas imagens positiva e negativa. Eu vou vir aqui, vou minimizar ele. Vou minimizar isso aqui também, certo? E agora eu vou vir aqui no meu terminal, certo? Que a gente vai utilizar alguns comandos aqui. Eu tava, então, clear aqui. Beleza. Tá aqui, certo? Eu deixei aqui um editor exatamente com os comandos que a gente precisa utilizar. O primeiro é esse daqui, que é o create sample. Esse create sample, que é o create samples do OpenCV, a gente vai criar uma amostra dessas imagens, certo? Então essa amostra eu vou precisar apontar a minha imagem positiva, certo? A minha imagem que eu vou usar como referência, certo? As minhas imagens, a minha lista de imagens negativas, ou seja, essa imagem mask aqui vai ser sobreposta sobre cada imagem que eu tenho aqui, que são as minhas imagens negativas, tá? Ele vai gerar esse infolist aqui para mim e esses três parâmetros aqui que ele vai rotacionando, vai adicionando a imagem, rotacionando ela, certo? À medida que vai adicionando dentro de cada uma dessas imagens, ele vai rotacionando a minha imagem positiva. E aqui eu tenho esse último parâmetro que é o num, que eu vou mostrar a quantidade de imagens que eu quero utilizar para fazer esse treino, tá? Que são a quantidade de amostra que eu vou gerar. Aqui está 1300. Esse 1300 aqui é uma recomendação que eles colocam, não está exato, tá? Eles falam que para fazer isso eles falam na comunidade, tá, pessoal? Não sou eu que estou falando. Na comunidade todos comentam e é o que realmente funciona aqui, que para eu fazer aqui o meu create sample eu preciso de pelo menos 90% das minhas imagens negativas que eu tenho. Então 90% vai dar 1300 quebrados, então arredondei aqui para 1300, tá? Quando eu for criar aqui o meu vetor, que é o meu arquivo .vec, que ele é essencial para quando eu for treinar aqui o meu cascade e tudo, eu preciso ter essa mesma quantidade, né? Então a quantidade que eu usar aqui no meu vetor é a mesma quantidade que eu vou utilizar aqui no meu número de imagens positivas, tá? Que quando eu rodar ali, que ele gerar esse infolist, eu vou ter as minhas imagens positivas. E o número de negativas, de imagens negativas, ele vai representar metade do que eu tenho aqui na minha positiva, tá? Isso também é uma recomendação. E eu defino o número de estágios aqui, o tamanho, tá? O tamanho da minha imagem em largura e altura. Eu coloquei 20 aqui, tá? Mas esse tamanho, dependendo do tamanho que você define, ele pode impactar na performance do treino aqui. Pode demorar mais, pode demorar um pouquinho mais. Então, quanto menor o tamanho que você colocar ali, 18, 20, 24, enfim, se colocar 18 vai ser mais rápido, se você colocar 20 vai demorar um pouco mais. Tudo isso vai de acordo com as imagens que você tem. Então, beleza, vou copiar esse primeiro código aqui, certo? Vou copiar aqui e vou colar lá no meu terminal. Fiquem tranquilos que isso daqui será disponibilizado para vocês, tá? Então, vou vir aqui em cima e vou colar ele. Beleza, colei. Agora eu vou dar um Enter aqui. Ó, tá vendo? Ele está gerando aqui as imagens para mim. Ele está pegando cada uma daquelas imagens e criando o arquivo info.list lá. Vamos esperar ele terminar de fazer. Beleza, ele terminou aqui. Agora a gente vai vir aqui no OpenCV. A gente vai vir aqui no PyCharm e a gente está aqui, ó. Então tem a minha info. E na minha info eu tenho uma série de imagens aqui, certo? Tem todas as minhas imagens aqui na info. Eu vou minimizar aqui, que aqui para eu ver isso aqui é ruim. Tá, mas deixa eu só abrir uma aqui só para vocês verem o que aconteceu. Tá vendo? Ó? Ele pegou cada uma das imagens que eu tenho e sobrepôs aqui. Ó. Pegou a minha imagem de treino e sobrepôs ela aqui. Certo? Aquela minha imagem que eu ia treinar. Ele fez isso para cada uma delas. É isso que eu estava falando para vocês. E vamos aqui, ó. Agora, deixa eu olhar aqui na pasta. A minha pasta info. Acho que ele colocou lá no final, né? Aqui, ó.
Então tem esse info.list aqui agora, tá? E aqui, se eu abrir esse arquivo, cadê onde ele abriu? Abriu aqui? Tá, vocês têm aqui, ó, tá vendo? Então, o que ele me mostrou aqui, meu create sample, e mostrando aqui a posição onde ele colocou aquela minha imagem positiva, tá? Então aqui ele me dá um número de quantidade de imagens que eu utilizei para fazer aqui para fazer o treino das minhas imagens positivas. No caso eu utilizei uma só, né? Que é aquele mask.png ou jpg, acho que foi. Deixa eu lembrar aqui, tá aqui, jpg, tá? Foi esse mask.jpg, beleza? Eu dei uma procurada na internet, que eu também fiquei com um pouco de dúvida relacionado à questão de quantas imagens eu posso colocar aqui. E geralmente sempre se utiliza uma imagem só, porém eu acredito que dê para utilizar mais, tá, pessoal? Isso daqui foi uma coisa que quando eu estava fazendo também me deu uma dúvida, mas eu tô buscando uma outra forma de fazer isso daqui, ver como é que isso funciona colocando mais de uma imagem aqui, tá? Mas só para esclarecer para vocês, que caso vocês perguntem, mas eu só consigo utilizar uma imagem aqui, eu acredito que não, porém para esse teste eu estou utilizando uma imagem só, e quando eu coloco mais de uma imagem eu tenho um erro aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Então o segundo código da nossa lista é acho que aqui ele tá pegando, deixa eu fechar esse info aqui e deixa aqui, vamos lá, vamos gerar aqui o nosso vetor, que é o positivos.vec. Então vou copiar aqui, vamos vir aqui no terminal e vamos colar ele aqui, certo? Então ele vai pegar aqui e vai gerar o meu vetor com as minhas imagens positivas lá, e enter, beleza. Criou, você está vendo aqui, eles dão algumas informações da criação aqui do vetor, criou tudo certinho aqui para mim, tá? Agora a gente vai efetivamente treinar o nosso arquivo. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, certo? Agora eu vou utilizar aqui esse OpenCV Cascade aqui, certo? Que aqui, ó, Train Cascade, e vou colar ele aqui, tá? E aqui o que está acontecendo? Ele vai pegar, gerar o meu Train Cascade Data, é onde ele vai salvar o meu arquivo XML, tá? Vai usar o meu vetor aqui, que é o meu positivo, meu arquivo de vetor, aquela lista de imagem que eu tenho, número de positivo e negativo, e o meu número de stage, o tamanho em largura e em altura aqui. Eu vou precisar criar essa pasta, porque senão ele vai me apresentar um erro, tá? Então vou vir aqui dentro do meu projeto aqui, tá? E vou criar uma pasta. O nome da pasta não precisa ser data, tá? Eu tô colocando como data, que é de dados, né? Mas você pode criar e colocar o nome que você achar melhor, tá? Eu estou colocando aqui. Lembrando que a pasta que vocês criarem aqui tem que ser a mesma que vocês vão adicionar aqui, tá bom? Então aqui a pasta data está criada lá. E vamos rodar esse código aqui. Então tem 1300 e 150. O que ele está fazendo aqui? Vai começar a treinar, né? Então ele vai começar no estágio 1 e vai começar o treino. Se não apresentar nenhum erro, é para ele fazer todos os estágios. Às vezes ele dá um erro aqui falando que você não tem imagem suficiente para... Ele para em um estágio, né, e fala que você não teve imagem suficiente para fazer o treino, tá? É isso aqui, ó. Tá vendo? Ele dá essa mensagem aqui, ó. Por alguma razão você eu não consegui fazer, porque ele está dizendo que as imagens que eu tenho poucas imagens aqui para poder fazer o treino, aqui é o insuficiente. Então, quando isso aconteceu comigo, já aconteceu comigo uma vez, eu mexi aqui na quantidade, tá? Então eu mudei essa quantidade aqui, ele gerou o arquivo para mim. Eu não sei se isso vai dar certo, mas deixa eu mudar aqui para a quantidade de imagens negativas que eu tenho para 600, só para ver se ele vai... Não, ele me deu o mesmo erro. Deixa eu tentar outra coisa aqui.
Eu vou colocar aqui, ó, 1200 imagens. Vamos lá. Ele diminuiu, eu diminuí a imagem, ele passou do estágio 3, continuou fazendo agora. Vamos ver. Foi para o estágio 4. Continuou treinando. Foi para o estágio 5. Fez o treino aqui. Completou. Quando ele faz isso aqui, quando ele te dá essa mensagem, é porque ele completou o treino. Ele usou 6 estágios para fazer isso, certo? Porque eu não tenho imagem suficiente para fazer o treino completo. Então, ele terminou aqui. Então, se eu olhar aqui agora lá dentro do meu PyCharm, vocês vão ver que eu tenho aqui essa minha pasta data. Se eu abrir ela, vocês vão ver que eu tenho um arquivo XML para cada um estágio que ele passou e esse cascade. Esse cascade que ele gera aqui é o arquivo que você vai utilizar para lá dentro do projeto, né, do programa, para poder fazer a captura, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui na pasta agora. Minha pasta tá aqui. Eu olho o tamanho desse arquivo aqui, ele é bem pequeno, né, relacionado aos outros, porque e ele não está muito bem treinado. Então, ou seja, eu teria um problema aqui para fazer a captura, ele não está bem treinado esse arquivo. Então, precisaria sim de mais imagens para poder fazer o treino completo deles. Como eu disse, vocês podem utilizar esse step para treinar outros objetos, tá? Que eu não tenho imagem suficiente aqui. Eu vou fazer o seguinte, como eu já tenho criado, eu vou mostrar para vocês como que funcionaria isso, tá? Como eu já tenho criado num outro projeto aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e vou pegar o código, esse código aqui. Vou copiar ele e vou jogar ele aqui dentro desse cara aqui, tá? Então beleza, tenho ele aqui. Vou voltar aqui no meu PyCharm e vou abrir esse código, tá? Que é esse exemplo 2. Esse exemplo 2 ele vai fazer aqui só a detecção da face, tá? Então assim, eu só peguei e deixei ele como escala de cinza e vocês vão ver que vai dar uma série de erros. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse data aqui, vou copiar ele daqui e vou jogar ele aqui para minha pasta raiz. Certo? Eu vou dar um refactor aqui. Beleza? Ele está aqui, ó, dentro da minha pasta raiz. Então eu vou pegar esse arquivo, que é o Cascade, e jogar ele... acabei abrindo ele aqui, ó. E vou jogar ele aqui, ó. Tá? Eu vou tirar aqui. Vamos apagar esse cara aqui e aqui, tá? Vocês podem alterar o nome para o nome que vocês quiserem, tudo. Eu deixei no formato que ele gerou lá só para a gente exemplificar aqui. Então vou usar minha câmera 2, minha câmera está aqui na minha frente agora e vou executar esse código aqui. Então eu tenho meu OpenCV aqui, tudo, tá tudo certinho. Então eu vou vir aqui e executar. Ó, tá vendo? Uma série de erros que ele tá me dando aqui, ó, e detectando a minha face, é porque eu não tenho imagem suficiente para treinar o algoritmo. Ou seja, então quando ele fez a captura da máscara, ele está fazendo uma série de captura aqui. Tudo não tem nada a ver, certo? Tem nada a ver. Mas ele está capturando esse quadrado aqui, ó, que é o quadrado, para cá, né? Que é o quadrado da minha face. Porque quando ele fez o treino lá não tem imagem suficiente, o que aconteceu? Aquela imagem ela tinha um fundo um pouquinho branco. Então assim, quando ele sobrepôs, isso pode ter afetado no treino do algoritmo também, entendeu? Então assim, a sua imagem não pode ter fundo. Então se ela tiver um fundo, aquele fundo branco está sobrepondo a imagem que eu tenho lá para ele criar as imagens positivas, isso afeta, tá vendo? O tanto de erro que ele está mostrando aqui, e ele nem treinou o algoritmo direito. Então vou dar um Q aqui, vou pegar um kit, eu vou tirar o comentário desse código aqui
e vou colocar no de baixo. Lembra que em alguns outros vídeos a gente fez esse ajuste aqui, né, do scale, que esses parâmetros que a gente ajusta, ele afeta a forma como ele captura, melhora a forma de captura. Então você vai ajustando os parâmetros para melhorar a captura. Então assim, você não pode ser que você não tenha um resultado 100% legal, mas assim, vai melhorar bastante a forma como ele captura. Então aqui eu só coloquei o scale aqui como 1.5, trago para cá, vocês podem ver que mudou, tá? Mudou. Porém, quando ele tá com a máscara, tem uma máscara aqui, ó, ele continua capturando, ó. Então tá aqui, ó. Coloquei a máscara, ele está capturando com a máscara, certo? Mas ele já estava capturando sem a máscara. Ou seja, esse treino que foi feito não foi muito bom, acabou não sendo muito bom. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar aquela imagem da máscara e vou treinar esse algoritmo novamente e vou capturar mais imagens. Eu tenho eu consegui um programa para fazer isso. Vou dar um kit aqui. Tem alguns sites que vocês podem fazer a captura. Tem esse imagem.net que eu mostrei para vocês, mas como ele não está disponível, eu fiz download direto de um outro. Que eu vou ter que achar o link. Eu vou ter que achar o link também, ver se eu consigo capturar mais imagens. E vou fazer esse treino novamente. E aí eu gravo um outro vídeo mostrando para vocês como é que ficou treinando com mais imagens, tá? Colocando aí umas 5.000 imagens para ele treinar e ajustando o modelo. E aí gerando aqui tudo novamente, aí eu mostro para vocês, gravo um vídeo mostrando como ficou o resultado, seguindo esses mesmos passos, mas só adicionando mais imagens para treino e ajustando essa imagem mask aqui, para que ele não adicione o fundo, tá? Tem uma forma de vocês fazerem isso, que dentro desses parâmetros aqui que eu vou deixar, tá? Que se só a imagem ela já tem um branco, se você adiciona no final aqui, ó, esse parâmetro aqui, que é o traço BG Color, aqui, ó, traço BG Color 255, eu vou deixar isso salvo aqui. Ele elimina tudo que tem de fundo branco na imagem, tá? Mas aí a gente tem um problema porque a máscara lá é branca, então pode ser que ele corte também a máscara dessa imagem que eu tenho mask aqui, tá? Então eu vou ajustar isso daqui, tá, pessoal? Mas vocês façam um teste aí. Lembram de colocar esse código aqui. No caso, se você tem lá a imagem de as pessoas com máscara, onde o fundo dela é branco e a máscara da pessoa é de outra cor, você pode usar esse BG aqui, que ele vai eliminar o fundo branco e vai adicionar lá nas suas imagens, vai fazer o treino certinho. Os passos são esses, tá, pessoal? Não tem outra forma de fazer isso aqui. Esses parâmetros que eu fui ajustando lá, vai ter variação, não é exato, tem recomendação que eu tenho que usar 90% das minhas imagens, tudo, e metade aqui das minhas imagens positivas, porém, como vocês podem ver na hora que a gente estava fazendo o treino, isso pode ter alguma variação, ou seja, pode ser que eu possa ter que usar menos, ou preciso usar mais, isso vocês vão ter que ir ajustando aí para ver o que melhor se enquadra no treino de vocês. Beleza, pessoal? Queria compartilhar isso aqui com vocês hoje, tá? A gente vai ter o próximo vídeo aí onde eu vou vir com esse mesmo treino, mas só que dessa vez mostrando o resultado, né, do treino. Aqui tem um errozinho que ele me deu aqui na parte da execução aqui do Cascade. Tá, vou só fechar isso daqui. Beleza? Outra coisa, tem um outro vídeo que eu postei mostrando essa captura com a máscara, onde tem a parte do... Aquele algoritmo, ele foi feito, o treino ele foi feito com o Keras, tá? O Keras TensorFlow. É diferente do que a gente está fazendo aqui com o OpenCV. Porém, tem muitas pessoas me pedindo aquele código, que eu vou disponibilizar junto com esse daqui, tá? Então, quando vocês fizerem o download desse daqui, também vai ter o do vídeo anterior. Tá? Mas esse aqui é o passo a passo de como a gente fazer no OpenCV, beleza? Só para a gente seguir a série que a gente estava fazendo lá dos vídeos aqui no OpenCV. Beleza, pessoal? Isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se vocês gostarem do vídeo, mais uma vez dê um joinha aí. Se não gostarem, pode dar um like e deixe comentários aí.
Beleza? Espero vocês no próximo.